Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 42 a 47. E depois, capítulo 4, versículos 32 a 35. Assim está escrito: E perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Capítulo 4, versículos 32 a 35. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, esses dois textos lidos, eles vão trazer para nós, de maneira bem clara, as marcas que a igreja primitiva possuía, marcas da igreja primitiva, e que ficaram conhecidas ao longo dos séculos, e que, por este motivo, sendo a primeira igreja reunida depois que Jesus profetizou a sua edificação, e ela deu-se a conhecer no dia de Pentecoste, ela começou a ter o seu desenvolvimento dentro dos padrões que foram estabelecidos pelo próprio Jesus. E então ela se constitui como um modelo para todas as demais ao longo dos séculos e em toda a face da terra, com estas marcas que lhes são próprias, evidentes, e que são marcas que servem como modelo referencial para que possamos, então, seguir na mesma direção pela qual Jesus edificou a sua igreja. Então, a primeira marca que nós observamos aqui dentro desse texto lido é a marca da unidade doutrinária. No versículo 42 está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então observamos aqui, esta igreja era uma igreja que estava vivendo a unidade. Existe a unidade da fé, a unidade do espírito e a unidade também doutrinária. A doutrina, o ensinamento, era um só, e todos estavam de acordo com este ensino e perseveravam nele. Não havia discussões, não havia conflitos, não havia rivalidades entre eles. Pelo contrário, eles se deixavam conduzir pela doutrina dos apóstolos, sabendo que eles haviam recebido todo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo e que agora eles estavam reproduzindo diante das pessoas e sendo
inspirados pelo Espírito Santo para dar continuidade a esta importante obra. Então nós vemos a doutrina, ela tinha sua unidade, chamada doutrina dos apóstolos. Uma coisa que na atualidade não existe é unidade doutrinária. Por isso, os problemas, as dificuldades, os desencontros. Mas exatamente por isso está aqui registrado como era aquela igreja e como deve ser a igreja dos nossos dias, para que o nome do Senhor seja glorificado e os resultados que lá aconteceram também possam acontecer aqui nos nossos dias. Isso não é difícil, basta entrar pelo padrão que está estabelecido na palavra de Deus. Então, a primeira marca era a marca da unidade doutrinária. A segunda marca que encontramos naquela igreja é a marca da comunhão. Diz aqui, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e também na comunhão. Então, a comunhão entre eles, entre os irmãos, e a comunhão deles com Cristo. João, escrevendo, ele disse, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. E quando o Espírito Santo veio, passou a ter também a comunhão com o Espírito Santo. E disto resulta também a comunhão entre os irmãos. A comunhão espiritual entre os irmãos e Cristo. E esta comunhão se evidencia também no partir do pão e nas orações, nos momentos em que eles estão dispostos para vivenciarem a presença de Deus. E mediante esta unidade doutrinária e esta comunhão entre eles, entre si e entre eles e o Senhor, isso abria espaço para uma terceira marca evidente daquela igreja, que está no versículo 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ou seja, as manifestações sobrenaturais. Ou seja, a ação poderosa do Espírito Santo usando aqueles apóstolos como instrumentos para a glória de Deus. Assim como Jesus ensinava, pregava e curava, os apóstolos seguiram na mesma linha, ensinando, pregando e curando, operando sinais, prodígios e maravilhas. Foi o que Jesus deixou registrado, Marcos deixou registrado no Evangelho de Jesus, no capítulo 16, está escrito assim, lá no versículo 20. Veja que eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, estes sinais, estes prodígios, estas maravilhas, elas acontecem porque aquela igreja tinha unidade doutrinária, tinha comunhão fiel e verdadeira com Deus e uns com os outros, e tinha a liberdade do Espírito Santo atuar na vida deles. Então, estas manifestações sobrenaturais eram comuns, aconteciam entre aquele povo. E no versículo 44 e 45, fala que os que criam estavam juntos. Eles tinham prazer de estar próximo um do outro, de estar juntos, reunidos, unidos, servindo a Deus. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Ninguém queria se sobressair entre os outros. Cada um deles considerava-se iguais. Então tinha ali o despojamento, principalmente dos bens. Quem tinha recursos, quem tinha os seus bens, as suas propriedades, em função da unidade doutrinária, da comunhão, da manifestação sobrenatural, eles eram também impactados a exercerem o despojamento. As propriedades não lhe estavam presas ao coração.
eles, ao ver a necessidade dos irmãos, o que eles faziam? Eles, então, vendiam as suas propriedades e repartiam com aqueles que tinham necessidade. Necessidade. Então, a marca do despojamento e a disposição de eles repartirem os bens. E aqui no versículo 46, nós vemos aqui uma outra marca. Diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles tinham a reunião no templo, mas eles tinham também as reuniões nos lares, nas casas. Era frequente. Hoje, isso praticamente se torna algo impossível, porque as pessoas se fecham. E alguns querem somente a reunião no templo. Ninguém o conhece na sua casa. Não tem a alegria, o prazer de receber os irmãos em casa. Mas a igreja a que estamos nos referindo, não somente eles se reuniam no templo, mas eles se reuniam na casa. Não havia diferença. A fé do templo era a mesma fé da casa. O amor no templo era o mesmo amor na casa. A espiritualidade do templo era a mesma espiritualidade da casa. Não havia diferença nenhuma. E, portanto, esta reunião nos lares era uma das marcas evidentes. E tanto no templo quanto nas casas, sempre tinham pessoas ali ouvindo e Deus falando ao coração deles, seja no templo, seja nas casas. Então nós encontramos no versículo 47 o resultado do que acontecia. Eles louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que haviam de se salvar. Veja que era algo diário. Não era semanal, não era mensal, não era anual. Era diário, todos os dias. Como eles estavam todos os dias no templo, todos os dias nos lares, a probabilidade das conversões também eram todos os dias. Por quê? Porque eles já vinham sustentados e fortalecidos por aquilo que se identificavam. Eles tinham a marca da unidade doutrinária, eles tinham a marca da comunhão, eles tinham a marca das manifestações sobrenaturais, eles tinham a marca do despojamento, a disposição de repartir os seus bens, eles tinham a marca da reunião nos lares, e como resultado, as conversões aconteciam tanto no templo quanto nos lares. A igreja, no princípio do século XX, começou assim, no templo e nas casas, no templo e nas casas. E que tempo maravilhoso, que crescimento estrondoso a obra de Deus vivenciou no nosso país e em outros. Porém, neste início do século XXI, as coisas são diferentes. Os lares parece que já não têm a mesma finalidade. E os templos perderam a sua essência. Já não se reúne mais todos os dias. Já se reúne 1, 2, no máximo 3 vezes na semana, ou 2 vezes por semana. E isso se dão por satisfeito. Nos lares, aquelas reuniões, aqueles encontros, são algo que parece que se extinguiu. Já não existe mais. Mas era o que sustentava aqueles irmãos. Fosse no templo, fosse nos lares. Eles estavam sendo edificados, encorajados, fortalecidos, desafiados a viver realmente a fé que tinham abraçado no Senhor Jesus. E aqueles novos irmãos alimentavam aqueles apóstolos e os demais que por ali já estavam, para o cuidado com os novos que estavam chegando, para ensinar, orientar, instruir e trazê-los para perto de si, para que eles fossem edificados, encorajados e que pudessem aprender
a servir ao Senhor. E no capítulo 4, dos versículos que li, diz que o coração e a alma da multidão dos que criam era um, e ninguém dizia que algo era seu. E os apóstolos davam, observe agora, com grande poder. Este poder é o poder do Espírito Santo, que é a plataforma para que haja a manifestação do poder do Espírito Santo é a unidade doutrinária, é a comunhão entre os irmãos, é a oração, é o despojamento. Não é se prender a coisas materiais e terrenas, mas é abrir mão. E com isto, o poder de Deus se manifesta. E os apóstolos, os pregadores, os pastores, os ensinadores, eles vão então dar com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E isto fazendo não como algo imposto, obrigatório, mas voluntariamente, porque diz a Escritura, e em todos eles havia abundante graça. Era uma mensagem cristocêntrica. Esta marca inconfundível, tudo para eles era Jesus, 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 Jesus. Os apóstolos não pregavam outra coisa a não ser Jesus. Parece que nos nossos dias as pessoas querem substituir Jesus por tantas coisas, mas o resultado não é o mesmo. O resultado só acontece quando a mensagem é cristocêntrica. Quando é Jesus o principal, aquele de quem se fala, testifica, anuncia e proclama. Então são marcas da igreja primitiva. Agora reflitamos para o nosso momento. O lugar aonde você se reúne, na igreja, no templo, onde você serve a Deus, existe lá a marca da unidade doutrinária? Ou cada um tem uma doutrina diferente? Existe lá a comunhão entre os irmãos? Ou é formado somente grupinhos exclusivos, fechados? Não há espaço para mais ninguém. Existe lá a manifestação sobrenatural, o poder atuante do Espírito Santo, com sinais, milagres, curas e maravilhas? Ou estas coisas ficaram no passado? Existe lá a marca do despojamento, ou seja, a disposição de abrir mão de algo seu para benefício de outro em função da fé e do amor cristão? Existe lá a reunião nos lares para momentos de oração, louvor, pregação, ensino, encorajamento? E com relação às conversões, elas acontecem todos os dias? A propósito, a igreja tem trabalho todos os dias? As conversões, quando é que elas acontecem? Hoje, as pessoas fazem festa quando acontece uma conversão. Tal a pobreza espiritual em que estão vivenciando. Esta igreja, diz a palavra, e todos os dias acrescentava ao Senhor, à igreja, aqueles que se haviam de salvar. E qual é o teor da mensagem? A mensagem é Cristo ou é qualquer outra coisa? O egocentrismo, a egolatria, o antropoformismo, ou seja, o homem no centro da situação. O que eles pregavam era Cristo. E o testemunho que eles davam era da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque a ressurreição selou a obra da redenção. A Escritura afirma que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a mensagem seria vã,
a fé seria vã e as pessoas continuariam nos seus pecados. Mas em razão de Cristo ressuscitar, a salvação é real, a vida é real, a libertação é real, tudo isto é verdadeiro. E os apóstolos, com grande poder, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A graça opera de maneira abundante aonde você se reúne para servir e adorar a Deus. Então aqui estão marcas da igreja primitiva, que nós podemos tomar como referencial e avaliar como estamos nos nossos dias. Se não tem unidade doutrinária, se não tem comunhão, se não há manifestação sobrenatural, se não há despojamento para ajudar o necessitado, se não há a reunião em família, nos lares, se não há conversões, se a mensagem não é cristocêntrica, pode chamar de tudo, menos de igreja. O que ela não é, é igreja. Porque a igreja, à luz da Bíblia, da palavra de Deus, ela deve ter e preservar a unidade doutrinária, a comunhão entre os irmãos, as manifestações sobrenaturais, o despojamento e a disposição em repartir com os necessitados, a reunião nos lares entre família, as conversões acontecendo frequentemente e a mensagem cristocêntrica. Estas são marcas de uma igreja que deu certo. Se nos nossos dias ela não está dando certo, significa que lhe falta as marcas necessárias. Pensa, reflita e tome um posicionamento. Volte ao padrão original e glorifique o nome do Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.